Em paralelo, Otávio e Diná trocam olhares intensos, se deixam levar pela música e começam a dançar, o que culmina em um beijo apaixonado. Em outra parte do salão, Bia dança com seu pai e Ismael, enquanto Regina acaba encontrando Tato. Eles se cumprimentam cordialmente e Tato diz que já estava indo embora, mas logo em seguida convida Bia para dançar. Otávio e Diná continuam se beijando, e quando Diná tenta dizer algo, Otávio a interrompe, pedindo que ela não fale nada para não quebrar o encanto do momento. Ele se declara dizendo que a ama, e os dois seguem dançando de forma romântica. Bia e Tato também se divertem juntos, e Regina observa a cena ao lado de Ismael. Durante a conversa, Tato comenta com Bia que terminou com Naná e aproveita para perguntar quando ela irá aparecer em sua casa. Ele também pergunta se ela está namorando e Bia revela que não. Tato, curioso, questiona se ela irá viajar nas férias e Bia responde que sim, que vai para a fazenda de sua tia, aproveitando para convidá-lo. Ele pergunta se ela realmente quer que ele vá e Bia dá a entender que sim, dizendo que ficará esperando por ele. Dudu desce as escadas em silêncio e Diná tenta falar com ele, mas ele a ignora. Otávio pede que o filho se junte a eles, mas Dudu se recusa. Otávio então menciona o dia em que Dudu foi até a casa de Diná para tirar satisfações, e Diná defende o menino, dizendo que ele estava angustiado. Diná chama Dudu novamente e ele acaba cedendo, indo até ela. Em um tom emocionado, Diná promete que nunca mais irá magoar o pai dele. Dudu pergunta se foi por isso que Otávio voltou a ser legal com ele e com Tato. Diná tenta intervir, mas Otávio diz que Diná não teve nenhuma influência sobre a sua mudança de atitude. Dudu se despede de Diná e, em seguida, de Otávio. Após a saída do menino, Diná comenta sobre a visita de Theo à casa de Patty, dizendo que a menina não sentiu nenhuma impressão espiritual ou paranormal durante o encontro. Ela também ressalta que está adorando as flores que Otávio tem lhe enviado. Otávio então revela que nunca acreditou em anjos nem em nada disso, mas que, após ler os livros de Alberto, passou a se sentir muito melhor. Ele lê um trecho de uns livros para Diná e ela completa a frase, mostrando que já conhece aquele conteúdo. Otávio confessa que nunca fez esse tipo de coisa, mas que queria que Diná tivesse um lindo despertador todos os dias. Uma forma poética de dizer que gostaria de fazer loucuras por ela. Os dois se beijam novamente. Mais tarde, Bia mostra um presente que ganhou para Estela. Ismael então comunica que, na primeira quinzena das férias, não poderá passar tempo com a filha. Bia fica visivelmente triste e pede para que o pai vá à fazenda com ela, mas Estela nega, dizendo que ninguém gostaria disso. Ismael argumenta dizendo que Dona Maroca adora ele, mas Estela insiste, dizendo que não quer que ele estrague as férias de ninguém. Bia afirma que adora o pai e Ismael menciona o presente que prometeu a ela, um piano. Estela diz que não cabe um piano em sua casa, deixando claro com seu tom de voz e postura que não há espaço físico nem emocional para isso naquele momento. Em seguida, Estela dá a entender que deseja o divórcio, mas Ismael deixa claro que não quer isso, afirmando que ainda quer manter o casamento. Mesmo assim, Estela pede que Bia se despeça do pai, sugerindo que a conversa acabou e que é hora de encerrar aquela visita. Em outro local, Zeca encontra Naná e ela comenta que terminou o contato, ao que Zeca apenas responde com um legal em um tom indiferente. Naná se surpreende com a reação e questiona o comentário, mas Zeca, direto, diz que os dois já se curtiram muito no passado e que no fim das contas foi ela quem o esnobou. Naná tenta se justificar, dizendo que Tato é mimado, filho de papai, e que o relacionamento entre os dois não daria certo, já que pertencem a mundos completamente diferentes. Aproveitando o momento, ela revela que está livre agora, abrindo margem para uma reaproximação, mas Zeca a surpreende dizendo que vai se casar com Sofia. Naná, surpresa, pergunta se ele não é o pai do filho que Sofia está esperando. Zeca devolve a pergunta com outra, querendo saber como ela sabe disso, e ainda menciona que há pouco tempo ela o acusava de ser capaz de cometer uma monstruosidade dessas com Sofia, o que deixa a situação ainda mais tensa. Depois, Zeca chega na pensão e tenta cumprimentar a mãe de Sofia, mas ela é ríspida e diz que não adianta ele negar nada, pois tanto ela quanto o irmão já sabem de tudo. Sofia, visivelmente desconfortável, diz que não foi ela quem contou. O tio então revela que é delegado e afirma que a sobrinha dele é menor de idade, o que complica ainda mais a situação.
Zeca tenta manter a calma e responde que tem enorme responsabilidade. A mãe de Sofia revela que a filha está grávida de 3 meses e tio reforça que, na casa dele, mulher sem marido não cria filho, já que a própria filha dele ficou viúva e foi uma situação difícil. Zeca então surpreende todos dizendo que vai casar com Sofia e revela que, no dia seguinte, começa no seu primeiro emprego fixo, mostrando que está disposto a assumir a responsabilidade. A mãe de Sofia muda de postura e diz que, se tiver uma casa para morar com a filha dela, o restante se ajeita, inclusive mantendo a mesada de Sofia, demonstrando apoio ao casal. Sofia tenta sair chorando, abalada com a pressão da situação, mas Zeca a impede, abraçando-a com força e carinho, mostrando que está ao lado dela. Enquanto isso, Tato chega em casa e se depara com Diná. Otávio, presente, comenta que irá levar Diná até sua casa. Diná aproveita o momento para dizer que passaram a noite ouvindo uma música linda, reforçando um vínculo emocional crescente entre ela e Otávio. Em tom sincero, Diná pede desculpas por todas as grosserias que disse a Otávio no passado, garantindo que ele não vai mais se aborrecer com ela. Ela se despede de Tato e sai com Otávio. Tato, por sua vez, sobe e no impulso liga a moto. Okida observa a cena com atenção e se aproxima. Ele pergunta se Tato está bem. E Tato, meio perdido, diz que estava indo dormir, mas que de repente se deu conta de que estava na moto, sem lembrar como ou porquê. Okida, preocupado, pergunta se ele vai sair a essa hora, mas antes que qualquer decisão seja tomada, a moto acelera repentinamente na direção dos dois, mesmo sem ninguém ter tocado nela, deixando os dois assustados com o acontecimento inexplicável. Okida, percebendo o perigo iminente, reage rapidamente e empurra Tato para longe, fazendo com que ambos consigam desviar da moto que, de maneira inexplicável, avança em alta velocidade sem ninguém ao controle. Tato encara a moto, perplexo com o que acaba de acontecer, sem entender como ela poderia estar funcionando sozinha. Okida, ainda tentando processar o ocorrido, comenta com Glória que havia deixado a moto ligada, mas que nunca presenciou uma situação parecida, demonstrando seu espanto diante do comportamento incomum do veículo. Tato, abalado, agradece sinceramente a Okida por ter salvado sua vida naquele momento de extremo perigo. Em outra parte, Bia expressa seu descontentamento a saber que seu pai não poderá vê-la durante as férias. Ela desabafa com Estela, dizendo que Ismael parece querer apenas ficar do lado da mãe, ao que Estela responde com frieza, afirmando que Ismael tenta colocá-la contra ela. Estela menciona que talvez nunca devesse ter permitido que Ismael se reaproximasse delas depois de tanto tempo, especialmente agora que ela já havia reconstruído sua vida. Bia tenta defender o pai, afirmando que ele ainda gosta da mãe dela e que sempre demonstrou carinho. Ela acrescenta que Ismael tem muito amor por ela, sua filha, mas Estela rebate, dizendo que Ismael desapareceu durante anos sem dar explicações. Bia, tentando justificar, revela que ele ficou inválido e achava que nunca mais se recuperaria, o que surpreende Estela, que pergunta se ele realmente disse isso. Bia confirma, dizendo que ele contou tudo e que de forma quase milagrosa se recuperou. Estela questiona se ele simplesmente se curou do nada, e Bia responde que sim, destacando como todos ao redor tratam Ismael com cuidado. Estela, porém, não acredita na história e afirma que Ismael foi longe demais ao mentir que estava preso a uma cadeira de rodas. Enquanto isso, Theo acorda e pergunta a Josefa como foi sua noite dormindo no sofá. Josefa responde que dormiu muito bem. Logo em seguida, Alberto aparece na casa de Theo, pedindo desculpas por chegar tão cedo, e revela que foi chamado às pressas para atender Lisa. Theo se mostra preocupado e pergunta o que houve. Alberto explica que Lisa teve uma discussão intensa com o pai por causa de Theo e acabou desmaiando, deixando Theo alarmado. Ele diz que precisa ir vê-la imediatamente e começa a se trocar. Josefa aproveita o momento para compartilhar que ouviu o filho falando frases desconexas durante a noite, o que a preocupou. Ela pede a Alberto que seja sincero e diga se algo grave está acontecendo com Theo. Alberto então revela que Theo está sendo vítima de uma obsessão espiritual induzida por Alexandre, deixando Josefa atônita e assustada. Mais tarde, Lisa entrega um café para Theo e expressa seu desejo de tê-lo ao seu lado na noite anterior. Ela pergunta se ele havia bebido quando esteve na casa dela, mas ela lhe nega. Nesse instante, Zeca aparece dizendo que vai resolver a papelada do casamento. Theo, surpreso, observa a situação e Lisa explica que foi algo em que Zeca acabou se envolvendo, prometendo contar os detalhes depois. Lisa comenta que Agenor contou que Theo falou muitas coisas estranhas durante a noite, fazendo com que ele questione se está enlouquecendo. Lisa tenta tranquilizá-lo, dizendo que tudo não passa de cansaço. Theo explica que
que sua filha vai passar um tempo na fazenda da sogra de Raul e que pretende se despedir dela. Lisa pede que Dinah não pegue no pé de Theo. E ele promete que mais tarde passará na casa dela para darem uma volta. Ele declara seu amor e pede para Lisa prometer que jamais vai esquecer disso. Os dois se beijam no sofá. Em outro cenário, Raul desperta Andresa com beijos e ela, encantada, diz que gostaria de acordar assim todos os dias. Raul a lembra que irão para a fazenda, mas Andresa quer dormir mais. Ele insiste, dizendo que já está na hora de sair e consegue despertá-la. Raul pergunta se Guiomar já está pronta e, ao ouvir um comentário de Andresa, pede que ela não estrague o dia dele. Andresa diz que vai tomar banho, mas Raul sugere que ela deixe para fazer isso na fazenda. Ele pede para que ela se controle e Andresa, confusa, afirma não estar entendendo nada. Raul responde que ela está como sempre foi, a mesma de antes. Dinah pede a Maria para verificar se tudo está trancado na casa antes de saírem. Maria pergunta quando eles voltam e Dinah responde que será na semana seguinte. Theo chega nesse momento, cumprimenta a filha e entrega um presente para ela, enquanto Dinah permanece em silêncio, apenas observando. Maroca comenta com tristeza que Dinah e Theo passaram a vida inteira juntos, mas agora nem sequer se olham nos olhos. Raul e Andresa estão no quarto quando são interrompidos por batidas na porta. Francisca, aflita, informa que Guiomar está passando mal e Andresa sai imediatamente para ajudá-la. Em outro ponto, Tato pergunta a Otávio se pode visitar a fazenda da tia de Bia. Otávio diz que será bom para ele esquecer um pouco a briga com a namorada, mas Tato revela que terminou com Naná, dizendo que os mundos deles são diferentes. Ele comenta que Bia nunca teve namorado e Otávio diz que ela ainda é muito jovem. Otávio compreende melhor agora o fim do relacionamento. Alberto participa da conversa, dizendo que Bia teve uma infância muito difícil e que por isso enfrenta uma adolescência complicada, necessitando de alguém que a ame profundamente. Dudu comenta sobre o acidente com a moto, dizendo que Tato quase morreu e destaca que, se não fosse por Okida, algo trágico teria acontecido. Alberto se surpreende ao ouvir que a moto se moveu sozinha. Dudu mostra a marca que ficou em sua perna devido à queda, e Alberto, ao ver a moto, a reconhece como sendo de Alexandre. Otávio acha coincidência, mas Alberto diz que não acredita em coincidências. Enquanto isso, Zulmira pede a Julião que arrume alguém para limpar o jardim. Julião, por sua vez, pede que ela fique de olho no irmão dela. Zulmira responde que, embora seu irmão seja mulherengo, não é louco. Agenor pressiona Zeca, dizendo que ninguém casa por pena, mas Zeca admite que aceitou casar com Sofia por compaixão. Agenor diz que ele não precisava fazer isso e que poderia ter recusado. Ele pergunta como Zeca vai sustentar a família e Zeca responde que a família de Sofia vai ajudá-los financeiramente. Agenor insiste para que ele revele quem é o verdadeiro pai da criança, mas Zeca diz que Sofia realmente não conta. Agenor ainda pergunta se Zeca vai desistir do conjunto musical, mas ele garante que combinou com os colegas para ensaiar apenas nas segundas-feiras. Em outro cenário, Lisa comenta que nunca gostou tanto de alguém em sua casa. O mascarado faz gestos silenciosos sugerindo que ela deveria se casar com o Theo. Lisa diz que a esposa de Theo não quer se separar e que seu pai repreendeu Theo, mas que ela enfrentaria qualquer um por ele. Theo chega e pede ao mascarado que cuide de Lisa. Enquanto isso, Dinah e sua família chegam de carro à fazenda. Theo e Lisa se beijam apaixonadamente, mas de repente o carro começa a se mover sozinho de forma descontrolada. Theo tenta frear e impedir que o veículo avance, mas não consegue controlar a situação, criando um momento de tensão causado por forças que escapam à lógica.